Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. Lembrando que se você quer contribuir com a produção de material aqui para este canal e também com o meu consumo de café e outros líquidos, você pode comprar os meus cursos, ser membro aqui do canal, ser apoiador do canal. Se você comprar os meus cursos, você vai, além disso, evoluir na sua fotografia. Curso de introdução ao flash, curso de composição em fotografia, curso de fotometria e curso de preto e branco. Não é formação de turma, é início imediato. Comprou o curso, já tem as aulas lá, não tem limite de tempo, então você pode assistir quantas vezes quiser cada curso, sem limitação de tempo. Todos os cursos têm certificado no final e dão acesso aos grupos de alunos e apoiadores no WhatsApp e no Telegram para a gente trocar ideia, tirar dúvidas e tudo mais. E se você se tornar membro aqui do canal, clicando no botãozinho Seja Membro ou apoiador lá no Apoia-se, você também tem acesso aos grupos de alunos e apoiadores do canal. Vamos lá, minha gente! Tema de hoje, você já pensou em desistir da fotografia? Eu já. A conversa é a seguinte, eu fiz uma pesquisa no Instagram há um tempão, olha, tem tempo essa história, esse roteiro ficou um pouco esquecido aqui no computador, assim como teve aquele vídeo que eu falei de fotos esquecidas no HD, tem também roteiros esquecidos. Eu fiz uma pesquisa no Instagram perguntando se as pessoas já pensaram em desistir da fotografia. Não fazendo diferença entre profissionais, amadores, entusiastas, nada. Eu apenas fiz a pergunta assim a seco. Você já pensou em desistir da fotografia? E 66% das pessoas disseram sim e 34% das pessoas disseram não. E aí eu queria refletir um pouco sobre este assunto porque eu já, e mais de uma vez. E assim, eu queria trazer algumas ideias para cada um e cada uma de vocês aí que já pensaram em desistir da fotografia. Talvez conhecendo a minha história sobre essas possíveis desistências, essas quase desistências que eu tive, de repente vocês encontram uma motivação para continuar. Se você aí no som ouvir uns estalinhos, a luz aqui, o painel Godox LED P266 está instalando, ele atingiu uma certa temperatura que o plástico dele começou a instalar. Então se surgirem uns estalinhos aí no som, não estranha, eu vou tentar filtrar depois, mas vamos lá. Então, eu não suponho que quem clica por hobby, tá? Quem tem a fotografia como uma atividade ocasional, eu não suponho que essas pessoas pensem em desistir. Eu acredito que seja assim, em algum momento você se cansa, se enjoa, não vê muita motivação para fotografar, e aí a câmera fica encostada lá um tempo, aí você vai viajar, acaba pegando a câmera, sabe? Quem tem a fotografia como hobby, geralmente tem estas irregularidades, esses momentos de mais interesse, mais prática e mais consumo de cursos e de equipamentos, e de menos intensidade dessas coisas, e até às vezes chegar a passar 1 ano ou 2 anos sem encostar no equipamento, aí quando vai pegar as lentes lá descobre que alguma lente mofou. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre cuidados com lentes, mas não é esse agora. Fica só uma dica, para que uma lente não mofe, para começo de conversa antes de guardar, limpe ela, porque se tiver um respinguinho, uma coisinha, qualquer coisa orgânica que aderiu à lente, é isso aí que vai servir de comida para o fungo. Então, limpa o seu equipamento antes de guardar. O equipamento estando limpo já tem bem pouca chance dele dar um problema de fungo. Pronto, fechado esse parênteses, vamos seguir aqui. Então eu suponho que quem tem a fotografia por hobby tem essas flutuações e isso é normal. Já quem tem a fotografia como profissão, quando pensa em desistir, está pensando em parar de ganhar dinheiro ou de tentar ganhar dinheiro com a fotografia, porque tem gente que está pensando em desistir justamente porque não está conseguindo dinheiro. E assim você começa a pensar, putz, se eu fizer outra coisa eu vou ser mais feliz, se eu fizer outra coisa eu vou ganhar mais dinheiro e consequentemente terei mais boletos pagos e com boletos pagos menor estresse, com menor estresse estarei mais feliz. Porque o dinheiro não traz felicidade, mas a ausência dele traz infelicidade com toda a certeza do mundo. Assim, ter dinheiro para pagar as contas, para ter uma vida estável,
Se não é sinônimo de felicidade, pelo menos é de ausência de infelicidade no campo financeiro, ao menos. Isso a gente não pode negar. Dessa forma, eu imagino que profissionais ou as pessoas que almejam ser profissionais são as pessoas mais propensas ao pensamento da desistência, porque os profissionais podem ter baixas nos seus negócios a um ponto que eles considerem vender todos os seus equipamentos para fazer outra coisa, abrir uma pizzaria, abrir um café, trabalhar com outra área, enfim, fazer uma faculdade de não sei o que e começar outra carreira, sei lá, qualquer coisa que a pessoa pense. E para quem tem a fotografia em tempo parcial, você já tem um emprego e a fotografia como aquela, putz, isso aqui é a chance de vida à frente, mas depois de tentar 1, 2, 3 vezes, 10 vezes, 1 ano, 2 anos, sei lá, não acontece nada, talvez você pense, de repente eu tenho outro hobby qualquer que seja mais interessante para tentar dar dinheiro. Esse pensamento de desistência, ele geralmente vai nos atingir pela questão financeira, pela questão motivacional e principais, tá? Esses dois, financeira e motivacional. Ou seja, você ou não está ganhando dinheiro suficiente ou gostaria de ganhar mais do que ganha e isso está causando problemas na sua vida, ou você já não se vê mais motivado, mesmo que financeiramente bem atendido, bem resolvido, mas você perdeu o fogo por aquilo, perdeu a vontade. Você tem outros interesses na sua vida mudou e assim por diante. Então esses aspectos são pontos. E para mim aconteceu das duas coisas. Tive períodos de ganhar pouco dinheiro e pensar, e se eu for fazer outra coisa? E se eu estudar outra coisa? Se eu arrumar um emprego? Enfim, qualquer coisa dessas. Num dado momento, num desses pensamentos, eu sempre fui professor, tá? Desde o início da minha atividade, assim, primeira coisa com a qual eu ganhei alguns trocos na vida foi dando aula. E a segunda coisa com a qual eu ganhei alguns trocos na vida foi na fotografia. Esses dois assuntos permaneceram comigo por muito tempo, até hoje. Aí o que acontece? Num dado momento, num momento de baixa financeira, eu pensei, bom, já era formado em publicidade a essa altura, e eu considerei que talvez, se o mercado fotográfico não estava bom, eu não estava conseguindo obter resultados, de alguma maneira eu considerei que se eu me aprofundasse no mercado de comunicação, que era a minha área de formação, e de repente pegasse um emprego naquela área, ou fosse dar aula na área de comunicação, alguma coisa assim, poderia ser aula em faculdade, né? Não aula de cursos livres, que é o que eu sempre fiz. Poderia esse ser um caminho alternativo. E assim eu fui parar numa pós-graduação, que era uma pós lato sensu na área de comunicação. Minha primeira especialização veio aí, e eu fiz uma pós-graduação em comunicação e relações públicas. E foi interessante porque lá ao longo do tempo estudando nessa pós, eu fiz algumas disciplinas sobre arte contemporânea, arte na comunicação, arte na publicidade, e com isso eu aprendi mais coisas que eu poderia portar para a fotografia e melhorar o meu trabalho. Eu fiz disciplinas que envolviam didática e prática de ensino e, consequentemente, a minha capacidade de dar aulas melhorou, mesmo que fosse para cursos livres de fotografia. E também eu fiz disciplinas que tinham a ver com a área de relações públicas e comunicação empresarial, que é o que eu fui fazer após. E assim eu abri um campo diferente da publicidade, que era meu campo de formação. Ao abrir esses novos leques de conhecimento, eu entendi outras portas para vender a minha fotografia profissional. Ao estudar a parte de comunicação e relações públicas, eu descobri outros consumos da fotografia, por exemplo, nos departamentos de RH das empresas, que eu, como fotógrafo de publicidade, acostumado com os departamentos de marketing, não estava totalmente ciente ou da existência ou das mecânicas por trás daquilo. O fato é que eu fui para aquela pós-graduação com a ideia de me tornar professor universitário ou pegar um emprego na área de comunicação, e eu saí dela sem querer, sem este propósito, melhor fotógrafo. Não só na habilidade técnica da fotografia, mas no meu potencial de vendas de serviços de fotografia, vídeo, de palestras sobre arte fotográfica dentro de empresas, através de departamentos de RH.
Então, eu ampliei o meu leque de serviços sem querer. Não era esse o meu objetivo inicial. Então, ao pensar em desistir, e não só pensar em desistir, eu falei, tá bom, eu vou desistir da fotografia, o que eu vou fazer? Bom, eu sou formado em comunicação e publicidade. Eu vou me aprofundar nessa área, mas vou para a área de relações públicas, que é uma área vizinha da publicidade, para fazer uma pós complementando minha formação. E depois descobri que eu saí dali melhor fotógrafo e melhor administrador dos meus próprios serviços fotográficos, com mais opções de venda, mais opções de busca de clientes. E assim, eu não desisti, não foi dessa vez. Na verdade, eu conheci pessoas de empresas que estavam fazendo a pós junto comigo, os outros alunos eram pessoas da área de comunicação, que potencialmente poderiam se tornar clientes e alguns efetivamente se tornaram. Não foi dessa vez que eu desisti da fotografia. E aí, com um novo impulso, a fotografia ganhou outras nuances para mim que foram muito importantes. Num outro momento da vida, numa outra baixa de motivação, eu comecei a cogitar a ideia de que efetivamente eu queria trabalhar com cinema e não com fotografia, porque a minha área de interesse inicial era cinema. Eu não fui para a faculdade de cinema e fui para a faculdade de publicidade porque o cinema estava muito em baixa no período em que eu fui para a faculdade. Então, naquela época, o cinema brasileiro estava com muitas dificuldades e a publicidade era mais pujante. Assim, eu fui para a faculdade de publicidade, já tinha me iniciado na fotografia e a fotografia publicitária foi um caminho natural. Mas eu tinha aquela faísca inicial e a ideia do cinema. Então, num período em que eu estava desmotivado, cansado, não estava assim com muita vontade de bater uma foto, né, de fazer nada que fosse tão assim, pensei, se eu for para cinema, direção de fotografia de cinema, direção de arte de cinema, acho que eu vou dar uma estudada nisso aí, eu vou continuar aqui com os trabalhos de fotografia quando eles aparecem, isso continua pagando os meus boletos, vou continuar fazendo o esforço comercial aqui, mas eu vou tirar um horário aí para estudar cinema. E assim fui fazer cursos de cinema. Eu fiz curso de direção de arte para cinema, direção de fotografia para cinema, roteiro, documentário. Fiz um monte de curso de cinema. E ao conversar com os diretores de fotografia, diretores de arte, que foram os meus professores de cinema, eu descobri que eles tinham uma rotina muito parecida com a minha. Ou seja, eles trabalhavam na área e eles davam aula que ou era uma atividade principal e ser diretor de fotografia era complemento de renda, ou ser diretor de fotografia era a renda principal e dar aula era complemento de renda. Então, e trabalhavam também para o mercado publicitário, fazendo foto e vídeo. Então, os diretores de fotografia que eu conheci, os diretores de arte, também trabalhavam com a publicidade, também trabalhavam com os departamentos nas relações públicas e comunicação, também faziam outras coisas. Eles não viviam exclusivamente de cinema o tempo inteiro. Então eu descobri que esse pessoal tinha uma vida muito parecida com a minha e que talvez a minha desmotivação de não ver tanto futuro na área ou qualquer coisa assim, era porque eu, dentro desse universo, olhava para a grama do vizinho e achava que a grama do vizinho era mais verde, mas não era. Era exatamente o mesmo tom de verde do meu gramado. Só que, de novo, eu fui estudar cinema pensando numa desistência da fotografia, em sair da área, em fazer outra coisa. E aí, ao longo dos meus estudos, eu melhorei minhas habilidades de direção de arte, eu melhorei a direção de fotografia, aprendi muito mais sobre vídeo, iluminação de vídeo, direção para vídeo, e consequentemente os meus serviços de vídeo melhoraram muito para os meus clientes. Minha qualidade de iluminação melhorou, tudo no meu trabalho melhorou, e muito disso veio parar também na fotografia. E conforme eu melhorei a minha oferta de serviços qualitativamente, os clientes perceberam essa evolução do meu trabalho e me chamavam mais e contratavam mais. E o movimento de aulas de pessoas que viam essa qualidade do meu trabalho também aumentou. Assim, saindo de novo a busca de conhecimentos de uma área que eu pensava que ia substituir a fotografia, acabou dando um impulso na fotografia e também no vídeo nesse caso. E num terceiro, para citar pelo menos três momentos da vida em que eu sou fotógrafo profissional há pelo menos 25 anos. Então, nesses 25 anos, existiram pelo menos 3 ocasiões em que eu realmente estava desmotivado e sem vontade de continuar. São essas que eu estou contando para vocês. Numa delas eu fui fazer um mestrado em comunicação. De novo, a mesma mecânica que eu pensei
para aquela pós-graduação que eu tinha feito primeiro, só que aquela era uma pós lato sensu, e se eu quisesse dar aula em universidade, eu precisaria da pós stricto sensu. E assim eu pensei, tá bom, vou fazer o mestrado logo. Vou fazer o mestrado em comunicação e vou aprofundar meus estudos de música também, porque o mestrado que eu escolhi, o programa, tinha uma relação de comunicação com música, comunicação com imagem. Então, esses estudos da comunicação com imagem e som me interessavam. E eu falei, assim, eu já faço a minha titulação de mestrado, arrumo um emprego de professor em universidade, eu presto um concurso para uma universidade estadual, federal, vou me dedicar a isso. E aí a fotografia vai ser a complemento de renda, atividade em tempo parcial, qualquer coisa. Fui lá para o mestrado, e o mestrado aprofundou meus conhecimentos de música. Meus conhecimentos de música, de história da música, de cultura musical e tal, acabaram sendo portados para a fotografia. Quem já fez meu curso de composição já viu que tem uma aula lá só de métricas da música portadas para a fotografia. E eu comecei a mesclar e aprofundar as ligações entre fotografia e música, o que melhorou minha noção de ritmo visual, que melhora também minha edição de vídeo, melhorou minha noção de harmonia, o que melhora minha composição. Então eu estava estudando outras coisas, mas elas estavam alimentando indiretamente a minha fotografia. Fiz uma das disciplinas excelentes sobre documentário, cinema documentário. Isso abriu todo um campo de interesse de projetos pessoais e particulares que ainda estão em gestação para fazer filmes documentários. Então, eu aprendi um monte de coisas, mas a vivência dentro de sala de professores e de tudo foi me mostrando que, de novo, a grama daqueles vizinhos não era mais verde do que o meu gramado. O meu gramado estava muito bacana, na verdade, estava mais bem cuidado e mais verdinho que de muita gente. E aí eu entendi que o caminho meu como professor estava mais bem definido aqui no YouTube, nos cursos online, nos cursos presenciais, de fotografia, de cultura fotográfica, de arte fotográfica, que é o que eu realmente gosto, do que se eu estivesse numa sala de aula de universidade, dando aula para 50, 60 pessoas, em que 2 ou 3 ali teriam interesse na área visual e as outras queriam ser outra coisa. Então você vai dar aula numa faculdade de publicidade, você tem 2 alunos numa sala que querem ser fotógrafos, os outros querem ser redatores, diretores de arte, querem dono de agência, qualquer outra coisa. E aí, quando você dá aula de fotografia, quem te procura quer fotografia. E eu comecei a entender que o tempo que eu tinha para produzir conteúdo, que foi o motivo para eu não terminar o mestrado. Eu fiz todas as disciplinas, mas eu não fiz a minha tese final, eu não defendi a minha tese. Porque o tempo que eu ia levar de escrita, leitura, escrita, revisão, detalhamento da tese, naquele semestre que eu usaria para fazer isso, eu produziria dezenas de vídeos aqui para o YouTube, centenas ou milhares de fotografias, colocaria nas ruas cursos, sejam eles online ou presenciais. Então eu tinha finalmente entendido que a minha máquina de produção de conteúdo tinha que ser focada e dirigida para a fotografia 100% do tempo. E assim o canal aqui ganhou um impulso, os cursos ganharam um impulso. E de novo eu saí melhor fotógrafo e melhor cinegrafista disso tudo, o que refletiu no meu trabalho, na qualidade que eu entrego para os meus clientes e também refletiu na qualidade que eu entrego para os meus alunos. Qual que é a moral da história disso tudo que eu estou contando para vocês, gente? Se você pensa em desistir, provavelmente você está tendo tempos livres. Provável, não é certeza, mas é provável que você esteja tendo tempos livres. A ociosidade e a sua desesperança da situação podem germinar pensamentos negativos variados em você. Não sei se é esse o caso, mas essa é uma hipótese. E aí, se for esse o caso, você pode usar esse tempo e a sua habilidade que você já tem para aprofundar os seus conhecimentos e diversificar os seus conhecimentos para que, ao diversificar e melhorar, você consiga mais e melhores clientes para melhorar o seu trabalho, vender mais e assim por diante. Então, se você está nesse momento de falando, poxa, gastei essa fortuna em equipamento, o que eu faço com isso? Não estou vendendo bem, não estou me dando tão bem. Vamos começar a pensar aqui, você faz ensaios fotográficos, retratos.
O que te impede de fazer fotografia de natureza e vender em fine art para decoração ou vender em bancos de imagem? Se você faz eventos, o que te impede de atender outros tipos de eventos, como por exemplo eventos corporativos se você faz eventos sociais ou eventos sociais se você faz corporativos? Se você faz só fotografia, o que te impede de fazer vídeo? Se você faz só vídeo, o que te impede de fazer foto? Porque se for o gosto, eu gosto de vídeo, não gosto de foto. Eu gosto de foto, não gosto de vídeo. A gente não faz só o que gosta na vida. Não é assim que funciona. A não ser para quem nasceu com todos os boletos pagos, que é uma minoria insignificante da população, para o resto de todos nós vamos, vez ou outra, e muitas vezes, fazer aquilo que nós não gostamos. Mas é interessante que no processo de aceitar que você vai fazer o trabalho que você não gosta, que você talvez descubra que era preconceito seu, que na verdade não tem nada de errado em fazer aquele trabalho. Ah, eu sou fotógrafo, eu não gosto de vídeo. E de repente você descobre que você gosta e vai estudar direção de fotografia, iluminação para vídeo e vai se tornar bom nisso. Ah, eu não gosto de foto, eu gosto só de vídeo. E você vai entender a mágica de capturar um instante, de um sorriso, de um olhar e entender o valor disso na fotografia, se você é de vídeo. Ah, você faz evento social, eventos corporativos são interessantíssimos. Eu aprendi cada coisa na minha vida em evento corporativo, porque você descobre mercados, como eles funcionam, como é que a roda do dinheiro nesse mundão está rodando e funcionando. Em eventos corporativos você aprende muito sobre isso. Então, saia só do seu segmento. Abra o seu leque de possibilidades. E às vezes fazer uma faculdade, fazer uma pós-graduação, fazer cursos livres podem oferecer a você uma amplitude maior de conhecimentos. Então, de repente, você faz eventos. Você é um fotógrafo de eventos. Perfeito, ótimo. Por que não estudar composição fotográfica para fazer bonitas paisagens que você possa vender para decoração? Eu tenho um curso de composição. Então, não é um investimento muito grande que você vai fazer que vai te abrir um leque importante. Você já tem equipamento para fotografar. Você já está adiantado. Tem equipamento, tem técnica. Então, é entender a arte composicional para ampliar o seu leque de coisas. Ah, você faz sua fotografia em colorido, você não gosta de preto e branco. Faz lá um curso de preto e branco, estuda preto e branco, porque de repente tem clientes que querem um retrato em preto e branco, uma paisagem em preto e branco, e você nem está atendendo essas pessoas porque o seu portfólio está inteiro em cores. Começa a perceber que talvez as suas motivações para desistir podem ser convertidas em uma motivação para melhorar, aprofundar conhecimentos, ampliar o seu leque de ofertas de produtos e serviços e assim ter mais chances comerciais. E tendo mais chances comerciais, você começa a entender que não é uma questão de desistir, é uma questão de sempre evoluir, sempre melhorar, sempre diversificar. Eu acredito muito que o mercado brasileiro pede, em muitas situações, diversificação de atuação. Porque se um mercado específico não vai bem, você tem que ter fluidez suficiente para conseguir mudar de área, transitar entre áreas e assim não ter um sofrimento financeiro por uma área de atuação específica que esteja mal em um dado momento do tempo. Ter habilidades não vai te fazer mal, ter mais conhecimentos não vai te fazer mal. E se um cliente vira para você e fala, você faz tal coisa? Você pode responder que sim, com segurança, porque não vai ser uma aventura esquisita na sua atuação profissional. Tá joia, minha gente? Pensar em desistir é normal, tá bom? Pensar em desistir é muito normal. Ao longo do tempo vai acontecer com todo mundo. Quem diz que não, ou está mentindo, ou é uma pessoa super positiva da vida, sei lá, tem também gente que é assim. Não é o meu caso, mas enfim. Mas para um grande grupo de pessoas, o pensar em desistir de uma atuação profissional, qualquer que seja, ela é possível, frequente, absolutamente natural e normal. O ponto é, não deixa se afundar nisso, usa como motivação, tá bom? Esse foi o Vernalha Coach de hoje, né? Brincadeiras à parte, se você quiser comprar meus cursos, compre meus cursos. Se quiser ser membro ou apoiador desse canal, seja membro ou apoiador desse canal. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.